Por falar em trabalho, ela trabalha demais. Débora Sena continua lá nos corredores do Congresso Nacional. E agora a gente vai tratar caso complicado. Alexandre de Moraes versus Jair Bolsonaro. O que, que vai sair de mais essa pendenga? Me conta, Débora. Olha só, Serrão, a Polícia Civil concluiu o inquérito que foi aberto para apurar a situação da arma encontrada registrada no nome do presidente Jair Bolsonaro em posse de um sargento do Exército. Agora, a informação é que esse sargento é o único indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal. A Procuradoria-Geral da República já havia se manifestado no sentido de dizer que o caso em tela, em nenhuma hipótese, infringiu aí as regras que disciplinam o modelo de prisão domiciliar que cumpre agora o presidente Jair Bolsonaro. Então, nós já fazíamos uma análise aqui na Auriverde de que essa manifestação da PGR contrariava aí a expectativa do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que ele faz agora? Dá uma de desentendido para procurar pelo em ovo, continuar aí de alguma maneira postergando a decisão sobre o regime domiciliar do presidente Jair Bolsonaro e continua então provocando a PGR. Eu tenho aqui um trecho dessa provocação. A nossa audiência pôde conferir, aí ele cita, então, o que conclui a Polícia Civil do Distrito Federal, apresentou o relatório final do inquérito policial, tendo concluído pelo indiciamento de Estácio Leite da Silva Filho. Esse é um trecho do documento encaminhado pelo ministro à Procuradoria-Geral da República, como quem diz assim, ok, temos agora um indiciamento, a manifestação é a mesma, vocês ainda acham que Bolsonaro não infringiu aí as regras do regime de prisão domiciliar, insiste em um novo parecer da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes. E eu estou curiosa, Serrão, para saber a sua análise, a análise do doutor Cláudio Cofari sobre esse caso. Pois é, né? Que coisa curiosa. Primeiro, uma arma pertencente legalmente ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que é apreendida com um de seus seguranças, um dos responsáveis pela sua segurança, um oficial, um sargento do Exército, do Gabinete de Segurança Institucional, que teve essa arma apreendida de maneira curiosa, 1h30 da manhã em uma blitz em Brasília. Isso aí já chama a atenção. Como é que se sabia que aquela arma estava se deslocando, estava sendo deslocada, na verdade, por alguém, para o conserto, para o reparo, que essa arma vinha da casa de Jair Messias Bolsonaro. Primeiro ponto que tem que ser levantado. O ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, quem cuidou de toda a segurança lá para a prisão do auxiliar de Bolsonaro, não sabia que havia essa arma lá? Talvez soubesse, né? Tanto alguém sabia que foram em cima exatamente do ajudante de ordem na Blitz. E isso acabou depois sendo usado para quê? Para justificar a revogação dessa medida, que é uma medida humanitária de emergência para a saúde do Jair Messias Bolsonaro. Na prática, a tal da arma, nada tem a ver com a decisão que o ministro tem de tomar, que é relativa unicamente à saúde de Jair Messias Bolsonaro. A pergunta é: Jair Messias Bolsonaro tem condições de saúde? As condições de saúde dele se alteraram, melhoraram para justificar que o regime domiciliar fosse rompido agora, por uma nova decisão do ministro Alexandre, que pode acontecer? A resposta é não. A situação continua exatamente a mesma. Então, o que está aparecendo, Cláudio, é que temos aí mais uma pressão do sistema de poder para justificar aí uma punição a Jair Messias Bolsonaro. E, de novo, contrariando até um parecer da própria Procuradoria-Geral da República, que acha que não tem que se meter nessa história, que não tem a ver nenhuma punição para o Jair Messias Bolsonaro nesse caso.
Ferrão, nós sabemos que não tem sistema de justiça. Estou falando como advogado, sou advogado e profissional da área do direito há 30 anos. Comecei a estudar lá em 1989, então acho que são quase 40 anos que eu estou nessa história. Não, não tem sistema de justiça no STF. O que tem, sempre falei, vou repetir, os ministros do STF, com rara exceção, eles não são juízes. Eu não chamo esses caras de juízes. Eles são advogados de políticos poderosos indicados para um cargo de confiança vitalício. Então, esses advogados, Barroso é advogado, o Alexandre de Moraes, advogado, Zanin, advogado, Fachin, advogado. Esses advogados foram lá fazer política partidária, fazer política com o poderoso de plantão. O Alexandre de Moraes, ele prestou concurso para o Ministério Público nos anos 80, no estado de São Paulo, passou em primeiro lugar, foi promotor, descobriu que ser promotor é muito menos do que os sonhos de poder dele, porque um promotor não manda, quem manda é o juiz. Então, quem manda é o Poder Judiciário, é juiz, promotor não manda. Aí ele viu que promotor tentava condenar um bando de bandido, também era difícil. Ele desistiu de ser promotor. Pediu exoneração, foi ser advogado. Virou um advogado e tocou atendendo um monte de gente, fazendo política. Aí ele viu que advogado e político ganhava mais dinheiro do que advogado. Aí ele se transformou em advogado e político e virou carreira política, secretário municipal do Kassab. Aí ele entrou no esquema, gente, até chegar no Supremo. No Supremo ele usou todo o poder da caneta de juiz do STF para controlar a política junto com cúmplices. Kassab é um deles, Temer é outro deles. Então, quando a gente fala dessa discussão toda sobre a arma, Serrão, não tem sistema de justiça. Isso aí é estado de exceção, desobediência assintosa à Constituição. Isso, para mim, é uma aberração, isso é ridículo, mas a gente ainda tem que suportar, por enquanto, e dou sempre a data. A única coisa que o Alexandre de Moraes faz na vida é tentar, e o Alcolumbre também, é tentar sobreviver até setembro de 2027, quando está previsto para o Alexandre de Moraes virar presidente do STF. Se ele virar presidente do STF em setembro de 2027, Serrão, Débora, acabou o Brasil. Ele implanta a ditadura, porque ele é o presidente, ele faz pauta, ele decide todas as votações, ele controla o país. E eu já estive lá dentro do STF, na Sala Branca e na Sala Verde, para ver ele levantar a voz e berrar com o líder do PT. Eu já vi ele fazer isso daí, eu testemunhei. Então, essa questão da arma, quando a gente tenta analisar o que está no artigo 317 do Código de Processo Penal, que fala sobre prisão domiciliar, quando tenta olhar toda a jurisprudência, isso é num sistema de direito, isso é para um juiz que prestou concurso, que tem preocupação com a lei orgânica da magistratura, com o CNJ, preocupação com a vergonha na cara, isso é para uma pessoa que eu acho que merece honra, respeito. Mas eu não dou esse respeito mais à pessoa que está ocupando o cargo do ministro, a pessoa Alexandre de Moraes. O julgamento dele é personalíssimo, totalmente errado e de interesses políticos. Mas eu acho o seguinte, o Serrão, ele vai deixar o Bolsonaro em casa. Eu acho que ele vai, por vários fatores. Primeiro, como aconteceu muitos meses atrás, a Michelle de novo foi berrar e cai de nós. Gerar turbulência na campanha eleitoral, de uma maneira que beneficie o Lula, porque é o que interessa beneficiar, não o Lula, interessa beneficiar o Alexandre de Moraes, o Kassab, e o Michel Temer e o próprio pessoal do Centrão. A Michelle, infelizmente, por todos os motivos dela, fez o que fez, mas ajuda a desestabilizar. Ela já fez isso antes. Eu acho que alguém bate o telefone para ela, alguém do grupo que está lá na segurança pessoal dela, falou, ó, o homem lá falou que se você não fizer isso, ele vai enterrar teu marido morre em 48 horas na cadeia. Aí ela fica desesperada.